Aqui eu já vou começar a ler o arquivo. Então, ler o arquivo CSV para dentro de um data frame. Data frame é um conteúdo que vai para dentro do Databricks que está em formato de tabela. Com um comandinho chamado Spark Read. Então eu faço o seguinte, eu crio uma variável dentro do Databricks chamado categoria e dou spark.read.format. Qual é que é o formato do arquivo que eu vou ter? Vai ser um formato CSV. Ele tem header, o cabeçalho do arquivo diz qual é que é o nome das colunas, eu digo sim, a primeira linha é o cabeçalho. O esquema, eu digo para ele mesmo determinar, então ele vai ler e ele vai conseguir entender que está separado por ponto e vírgula. Ponto .load e qual o arquivo. Então é o dim category.csv. Esse arquivo aqui eu quero ler para dentro de uma variável chamada categoria. O mesmo eu vou fazer para subcategoria. Então ele pega o conteúdo e lê aqui para dentro, pega o arquivinho subcategoria e coloca aqui para dentro. Aí eu posso mostrar o conteúdo. Eu vou dar um print da categoria e um print da subcategoria. Esse print aqui não necessariamente ele vai mostrar o conteúdo do arquivo, ele vai mostrar o cabeçalho do conteúdo. Esse conteúdo que está aqui dentro ele pode ser bastante grande, né? Inúmeras linhas. Então, um arquivo texto bem grande. Alguns gigas, algum terabyte de dados pode estar aqui dentro. Então, para listar na tela, talvez não seja interessante a gente mostrar todo ele. Então, dá um print da categoria e ele mostra, olha, dentro da variável categoria existem essas colunas aqui. Bom, uma vez que eu tenho, então, o conteúdo já listado, o Databricks já entendeu o conteúdo que eu tenho dentro do arquivo, então eu vou fazer isso daqui. Ó. Eu vou pegar... desculpa. Eu vou ler o arquivo em um outro formato. Esse aqui é um formato de ler arquivos, é uma forma. Outra forma é através de um componente chamado pandas. Eu criei uma outra variável que é chamada pandas underline categoria, que ele utiliza um comandinho chamado pandas read, CSV. Ele é um pouco mais esperto do que o Spark Read, só que ele não aguenta tanto tamanho. Esse daqui é o mais indicado, esse aqui de cima. Esse daqui de baixo ele já consegue fazer isso aqui com outras variáveis, ele é mais detalhista no conteúdo, né? Ele é mais fácil de tu manipular, mas talvez ele não aguenta tanto quanto o Spark Read. Tá? Então aqui eu vou fazer vou utilizar um import, vou dar um import no pandas. É como se eu fosse utilizar essa biblioteca de dados, né? Import pandas. Aí eu crio uma variável chamada pcategory, que vai fazer o pandas.readCSV. Qual o arquivo que eu vou ler? A dim category.csv. Qual é que é a coluna de índice? Né? Uma coluna que me dê uma chave primária. Essa aqui é a coluna. Vai ter cabeçalho, e eu digo para ele mesmo determinar o cabeçalho. Ele está em latinum, caracteres, e separado por ponto e vírgula. Quando eu der simplesmente pcategory, aqui no final, que é o nome da variável, ele já vai me listar o conteúdo aqui embaixo. Então ele lê o conteúdo do arquivo, coloca para dentro da variável, e aqui eu estou mandando listar já ela. Então aqui embaixo está o conteúdo. Listado pela chave primária aqui. Ó. O que me interessa, então, é essa coluna aqui, ó, English Product Category Name. Eu vou fazer a mesma coisa com a subcategoria. Então, ó, P subcategory, então eu vou dar um pandas read CSV, vou pegar o arquivo subcategory, a coluna de índice é a category key, prod category key, é para inferir que tem um cabeçalho, ele mesmo determina, está em latino, e separa por ponto e vírgula, mesma coisa. Então aqui embaixo eu mando listar então a variável. Bom, então ele está processando aqui dentro. Uma vez que ele terminar de processar, a gente vai conseguir visualizar o conteúdo dele aqui. Ups, tá. Troquei a variávelzinha ali em cima que estava escrita errada, mas só tem que dar um comandinho aqui que o nome é correto. Tinha trocado o S ali, né?
Ok, perfeito. Então agora sim. Está aqui o conteúdo do arquivo da subcategoria.